Attack on Titan, O Fim do Mundo, é a continuação do filme Attack on Titan de 2015, que também foi lançado em 2015. Aí você se pergunta, peraí, por que a Legião tá falando desse filme agora que ele já tá quase completando 3 anos de idade? Bom, é porque agora esse filme está em cartaz nos cinemas brasileiros, então você vai ter oportunidade de assistir nas telonas como você deveria ter assistido originalmente. Tem gente que já viu, já fez os seus julgamentos, tem gente que ainda não viu, e essa pode ser a chance de você ter a experiência que você deveria ter tido da primeira vez, rapaz, no cinema, na telona. E é interessante a gente falar disso, encorajar a galera pra ir pro cinema, porque a gente sempre pede que as produções orientais venham pro Brasil. E quem quer rir tem que fazer rir, né, galera? A gente tem que consumir esse tipo de conteúdo quando ele tá disponível pra gente, pra que as produtoras, as distribuidoras vejam, ó, o mercado brasileiro quer consumir isso. Vamos dar isso pra eles. Então agora com Attack on Titan, O Fim do Mundo, a gente tem uma chance disso. Eu vou dar um breve contexto do primeiro filme pra que a gente comece a falar do segundo, mas eu não vou dar nenhum spoiler que estrague a trama. Então no primeiro filme a gente vê a origem, como é que os cidadãos começaram a viver dentro das muralhas depois que os titãs começaram a atacar. E aí logo de cara eu já vejo um problema, porque eu acho que no mangá e no anime é muito mais fácil você aceitar um texto te dizendo o que aconteceu. Há 100 anos, há mais de 100 anos, os titãs começaram a atacar, a humanidade remanescente teve que se esconder, e tudo isso sendo narrado, tudo isso com texto na tela, você consegue aceitar muito mais isso nesses tipos de mídia. Eu acho que pro cinema, quando a gente tem uma narração que explica o que aconteceu no passado, é um pouco mais pobre pro espectador entender como aquilo aconteceu. É muito fácil simplesmente jogar um texto e não dar nada. Tem algumas intervenções visuais sim, que o espectador consegue perceber um pouco do que aconteceu, mas é muito mais pra quem já tá habituado com aquele universo. Então pra quem nunca teve contato, é um pouco mais complicado o seu primeiro contato ser um texto te explicando o que aconteceu, ser uma voz te dizendo como a gente chegou nesse universo que a gente tá hoje. Mas funciona, quase não funciona, mas ainda funciona. E aí, meu amigo, se você vai pro cinema esperando ver aqueles personagens do anime, do mangá, pode tirar o Titãzinho da chuva, porque não é bem assim que a banda toca, não. Os personagens sofreram diversas alterações, tanto nos visuais, é claro, na construção deles, na evolução deles. Alguns personagens foram tirados, substituídos por outros, tem personagens originais pro filme, então é um universo diferente. A gente tem que lembrar que se trata de uma produção baseada no anime, baseada no mangá, não é uma produção que vai adaptar fielmente todos aqueles eventos. Então eles encontraram uma linguagem que eles acharam que era mais própria para apresentar para esse novo público. Eu acho complicado também, porque toda a temática de Attack on Titan, ela funciona para quem já tá acostumado com anime, com mangá, mas para um público que nunca teve nenhum contato, que vai ver isso pela primeira vez, vai ser estranho. Eu lembro do trailer, quando eu fui assistir Vingadores as 2 vezes, eu exibi o trailer do Attack on Titan, e nas 2 o público achou estranho aquilo, achou estranho aqueles bichos, aqueles monstros. Teve gente que achou que era filme de terror, falou, nossa, esses monstros aí tem muito sangue, se você quer ver sangue, pode ficar tranquilo que tem bastante. Então é complicado pro público em geral, né? A gente foi ver Vingadores e o cara vendo Attack on Titan e falou, nossa, cara, não sei se combina passar esse trailer aqui. No geral combina sim, mas é porque o público não tá habituado com isso. Então mesmo que eles tentem adaptar algumas coisas pra levar pra um público mais geral, eu acho que o público mais geral não vai consumir esse conteúdo. Na verdade vão ser mais os fãs mesmo, ou a galera que já sabe que existe o anime, sabe que existe o mangá, mas nunca leu, nunca assistiu, então vai pra ter uma primeira experiência com esse conteúdo. Então tá, a partir do momento que você entende que é uma outra mídia, as coisas começam a ficar um pouco melhores na sua cabeça. O primeiro filme muda algumas coisas e ele termina com um gancho direto pro segundo filme, então você precisa assistir os 2 filmes pra concluir esse arco. Aí eu tenho que dizer, o primeiro filme eu assisti em casa, o segundo filme eu assisti no cinema. Eu adorei o segundo filme. O primeiro filme pra mim é ruim, é abaixo da média. O segundo filme eu achei legal, achei um pouco melhor, muito melhor do que acima da média, sabe? Então eu consegui me divertir mais, eu consegui entender as coisas daquele universo, até porque o primeiro já estava estabelecido. Eu acho que quando você já teve o contato com o anime, com o mangá, e você vai assistir o filme, logo de cara você tem aquela rejeição. Você não consegue aceitar muito bem o primeiro filme. Mas quando você vai pro segundo, você já entendeu que aquele universo está estabelecido daquela maneira. Então você consegue aceitar muito bem o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que tira um pouco do peso da Mikasa e do Eren. O Eren não tem a relação familiar que ele tem, que é a motivação dele no anime, no mangá. A gente não vê isso acontecendo no filme. Fica uma coisa muito mais subjetiva no segundo filme, que também é meio jogada para dar um easter egg, para dar uma referência para quem viu o anime, para quem leu os mangás. Então é meio gratuito o que eles colocam
colocam pra integrar a família do Eren. Do mesmo jeito que a Mikasa também não tem tanto peso, na verdade eu achei a Mikasa uma das piores personagens do filme, porque ela é muito complexa nas outras mídias, ela é muito profunda, e aqui a gente não tem isso, a gente tem uma garota que é totalmente dependente do Eren, diferente do que acontece no anime, né? Já que o Eren é dependente dela sem perceber, o Eren depende dela pra viver, e aqui é o contrário, cara, a gente vê ela muito dependente, o arco dela tem uma transformação, ela tem uma evolução dentro da história, mas não chega a convencer, ela fica muito na sombra dele. Quem surpreendentemente se destaca é o Armin, que é o personagem que eu detesto no anime, eu acho um cara muito pé no saco, que ele tá ali só pra encher o saco mesmo, mas aqui ele vem com ideias mirabolantes, ele mostra um intelecto genial que ele deveria ter no anime também, mas aqui é muito bem executado. Outra coisa que eu achei muito bem executada são as coreografias. No primeiro filme, fraco, agora no segundo filme parece que deu uma evoluída. Você tem que também aceitar que esse filme é uma produção japonesa, que por mais que seja um grande estúdio japonês, ele tem um orçamento muito menor do que as produções hollywoodianas. Então você vê que é um filme de 2015, você vai falar, pô, de 2015, 3 anos atrás, mas os filmes de Hollywood de 3 anos atrás, mano, de 10 anos atrás, dão um baile nesse filme. Então, é claro, a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que perceber, ó, isso aqui é uma produção japonesa, o orçamento dos caras não chega nem perto, eles trabalham o CGI desse jeito, eles gostam do CGI desse jeito, a gente pode ver lá em Fullmetal Alchemist, é o mesmo esquema do CGI deles, então a gente tem que aceitar. Pra você assistir no cinema, eu acho que vale essa menção aqui, essa comparação. Se você assistiu Liga da Justiça e da primeira vez você já reparou no bigode do Superman, que tava estranha a cara dele, logo naquela cena lá, se você reparou nisso, o filme deve te incomodar um pouco mais no decorrer. Se você não reparou da primeira vez, se passou batido e você saiu do cinema e falou, ô louco, nem percebi que o bigode do Superman tava zoado, esse filme não deve te incomodar tanto. Eu acho que é essa comparação que a gente pode fazer pra saber se o CGI do filme vai te incomodar ou não. No geral, ele parece uma CGI de um jogo de videogame. É uma CGI bonita, é uma CGI bem feita, mas ainda é uma CGI de jogo de videogame. Tem uma cena que tem uma transformação de um titã, e quem tá ligado no anime, quem tá ligado no mangá já sabe o que vai acontecer. Quer dizer, não sabe. O filme te engana, ele acha que é isso, mas não. Então, tem uma transformação do Titã e parece, sei lá, um clipe do Iron Maiden. De verdade, parece um clipe do Iron Maiden. Não que seja feio, mas é um clipe do Iron Maiden, não é um filme que você estaria vendo no cinema. Então os efeitos ficam bem aquém do que eles deveriam ser para um filme de Attack on Titan funcionar propriamente dito. Voltando nas coreografias, eu achei muito legal o modo como a equipe trabalha junto para combater os titãs. Então a gente consegue ver uma integração muito grande entre os personagens que às vezes funciona melhor do que no anime. Por mais que o anime de Attack on Titan tenha alguma das cenas mais bonitas que eu já vi nos animes, funciona também muito bem nos cinemas. A gente consegue ver a equipe trabalhando junto, a gente consegue ver, eu vou atacar aqui porque o titã vai fazer isso, e aí você já ataca lá, e aí você já faz isso. Então essa integração do meio pro final do filme fica muito bacana. Outra coisa que fica melhor do meio pro final do filme é a trilha sonora. No começo, rapaz, eu já falei, não acredito que eles estão cagando essa trilha sonora toda, porque a trilha sonora do começo do segundo filme é muito ruim. É muito ruim mesmo, parece trilha sonora de desenho animado. Sei lá, você tem uma cena que precisa de um peso dramático, você tem uma cena que precisa de uma trilha mais pesada pra deixar o espectador imerso naquela sensação. E não, você tem uma música que parece de Tom e Jerry, tá ligado? Você tem uma música que fica um instrumental ali. Não combina, não deu certo. Agora do meio pro final as coisas começam a se encaixar e no final sim você tem grandes momentos épicos que se relacionam com cenas de grandes batalhas. E isso acontece também no anime, porque quem assiste sabe que a gente tem uma trilha sonora sensacional de Attack on Titan e que eles poderiam até mesmo ter levado pro cinema, porque eu acho que ia funcionar muito bem a trilha sonora das cenas, né? A gente sempre lembra das aberturas de Attack on Titan, são muito boas, encerramentos também, mas as músicas que rolam enquanto as cenas estão acontecendo nos animes também são muito boas e eu acho que funcionariam no cinema também. Mas do meio pro final essas coisas se acertam e não incomodam mais tanto. Falando um pouco da história, sem entregar muitos dos pontos, nesse segundo filme a gente tem um novo personagem se destacando bastante e a história de como tudo aconteceu para a humanidade chegar nesse ponto também foi alterada com relação ao anime e ao mangá. Tem pontos em comum, tem pontos em que você vai conseguir relacionar essas duas histórias, mas no geral é uma história nova, é uma história pro cinema. E eu achei que ela funcionou muito bem, principalmente nesse segundo filme, nessas condições que eu falei, que você já entendeu como funciona o universo dos cinemas. É uma história que funciona, é uma
uma história que até mesmo em alguns pontos vai te surpreender. Não é um filme surpreendente que o tempo todo vai ter reviravoltas como o anime tenta fazer várias vezes, mas em alguns momentos você vai falar, olha, eu não esperava isso aí acontecer, eu não imaginei que isso aí ia vir. Do mesmo jeito que outras situações são bem previsíveis e até mesmo convenientes, que aí você vai ficar, esse personagem aparecer aqui agora. Ah, tá bom. Esse cara chegou aqui. Tá bom que isso aconteceu. Então, no geral, cara, é um filme divertido, principalmente se você vai ter experiência no cinema. Então, vai ver no cinema, até porque se você já viu o filme, experimenta ver no cinema, experimenta ver se você vai ter uma sensação diferente, uma experiência diferente. O primeiro filme eu vi em casa, não gostei, o segundo eu vi no cinema, achei bem bacana. Talvez se eu tivesse visto em casa o segundo também, eu não ia ter o mesmo impacto que eu tive vendo no cinema, vendo com galera. Então, leva a sua galera, leva todo mundo, vai assistir Attack on Titan no cinema. Attack on Titan, O Fim do Mundo, está no cinema no mês de maio. Então aproveita, se na sua cidade não tá, vai na cidade mais próxima, sei lá, vai dar um jeito de ver esse filme aí, rapaz, porque tá bem bacana a experiência no cinema, certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like também pra fortalecer, valeu? É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Produções, cuspi no filtro.